Meio-dia, 18 minutos. Quero saber no ar e hoje a conversa é sobre crianças que sofrem com ansiedade, um sentimento natural, mas que, em excesso, pode prejudicar bastante o desenvolvimento do seu filho ou da sua filha. O papai e mamãe não fiquem ansiosos, não. Que muito importante é saber identificar quando isso está ocorrendo e aprender a cuidar do jeito certo. Por isso, a gente recebe aqui no estúdio a psicóloga Luana Ferraz Zanata, que ajuda as famílias a lidar com essa e outras questões. Boa tarde para você, Luana. Boa tarde, boa tarde. Vamos diretamente para o telão, sem ansiedade. Vamos lá? Opa, tá aqui, olha. O Estado lhe pergunta. A Luana de Palhoça quer saber. Tenho 4 filhos, 2 deles de 7 a 10 anos. São super ansiosos, como eu. Talvez aí esteja a explicação. Eles roem unha, o canto da boca, ficam entediados com facilidade. Como ajudá-las, as crianças e ela, pelo visto? Bom, a própria Luana, ela já deu praticamente a resposta aqui, né? A ansiedade dos pais, ela interfere muito também na vida da criança. Esses comportamentos ansiogênicos que a ansiedade acaba gerando, a criança, ela acaba absorvendo isso da família. Então, nesse caso, a mãe precisaria também trabalhar a sua própria ansiedade. As crianças, elas precisam perceber, principalmente as crianças que são mais ansiosas, que tem um adulto cuidando de tudo. Isso ajuda muito a diminuir essa euforia, essa preocupação e até mesmo o medo que as crianças sentem. Então, isso poderia ajudar a Luana, ela se trabalhar primeiro para aí sim conseguir, então, estar passando mais tranquilidade para os seus filhos. Então, pais mais seguros, filhos menos ansiosos é a tendência? Com certeza, Perfeito. Com certeza, Laine. Vamos a mais uma pergunta aqui. De Palhoça, agora vamos de novo a Palhoça. O André pergunta, meu filho de 10 anos não para quieto, anda em círculos quando tem que esperar algo, se mexe muito à noite e às vezes acorda com pesadelos. O que fazer? Então, Laine, aqui tem uma questão, né? Não para quieto como? Em situações em que ele precisaria estar sentado, como, por exemplo, numa sala de aula. Então, a gente precisa estar entendendo em que momentos são esses que essa criança não para quieto. Tem dificuldade em esperar algo. As crianças, elas têm maiores características a serem mais imediatistas. Então, a gente precisa também ter um pouquinho de cuidado, porque a ansiedade, ela faz parte da infância. É um sinal de alerta para os pais quando ela começa a causar prejuízos no dia a dia dessa criança. Então, se de repente já tem um período de tempo que está prejudicando o sono dessa criança, aí é necessário, então, procurar um profissional para estar fazendo uma avaliação mais profunda para estar entendendo o que está acontecendo com ele. Eu estava aqui ansioso esperando você chegar ao final para chamar aqui. mais uma que dá tempo. A Cláudia de Floripa. Minha filha tem 11 anos, mudou de escola e de turno, está passando por um período de ansiedade, de mudanças, na verdade. Vejo que está descontando, comendo muitos doces. Sim, muitas crianças acabam, como nós adultos, né, descontando a ansiedade na comida, como uma válvula de escape para tentar diminuir aquela emoção, aquele sentimento desagradável. Aqui, como ela mesma falou, é uma ansiedade já esperada, porque é um período de muitas mudanças. Agora, se essa mãe começa a perceber que durante um período maior de tempo a criança ainda ela apresenta uma dificuldade, aí é necessário ter um pouquinho mais de atenção, Laine. Valeu, Lu. Daqui a pouco a gente te chama de volta, você segue nos bastidores ali trabalhando bastante. Ok. E a gente segue com notícias por aqui. Agora, quero saber de volta, hoje o papo é sobre crianças que sofrem com ansiedade. E como os pais e responsáveis podem identificar isso e ajudar? É assunto para a Luana Ferraz, que responde mais dúvidas dos nossos ansiosos telespectadores. Vamos lá. Juliana de Florianópolis. Quando a minha filha de 4 anos tem uma festa ou algo para ir, semanas antes, ela já fica perguntando se está chegando ou não. Está chegando, mãe? Está chegando? O que fazer nessas horas para acalmá-la? Então, Juliana, essa é uma situação muito comum. Eu trouxe 2 dicas, na verdade, que vão ajudar bastante a Juliana nessas situações. Uma é a família construir juntos um calendário personalizado, né? De cartolina, usando canetinha, lápis de cor, giz de cera. Porque a partir dessa construção, a construção de algo mais concreto, a criança, ela entende melhor o conceito do tempo, porque o conceito de tempo é um conceito muito abstrato para as crianças. Sim. Então, ali todo dia a mãe pode ensinar ela a fazer uma bolinha nos dias que vão passando, para ela ir entendendo e tendo uma noção melhor do tempo. E o segundo, para aquelas crianças também, né, que são extremamente ansiosas, principalmente na questão da respiração, que o coraçãozinho fica acelerado, as mãos ficam suadas, é um baralho bem bacana que as famílias podem utilizar, que são 50 exercícios para praticar a atenção das crianças. Então, para ajudar a criança
a focar no momento presente, principalmente quando elas estão ansiosas em relação a uma festinha, em relação ao final de semana. Então, são brincadeiras lúdicas que ajudam bastante a criança, principalmente nessa questão de ter atenção ao momento presente e também de controlar melhor a sua respiração. Vamos agora a mais uma pergunta por aqui. Jaqueline de São José tem um filho de 10 anos e sempre que algo não sai como ele deseja, ele fica muito nervoso e agressivo. Pode ser ansiedade ou apenas birra? Como é que a gente lida com isso? Então, na verdade, ela tem que estar atenta, né? Me parece muito mais uma frustração, uma dificuldade em lidar com a frustração do que realmente uma ansiedade. Então, ela precisa estar principalmente atenta ao qual é o gatilho. É realmente ele tentou fazer uma coisa e não deu certo? Então, aqui me parece mais uma questão mesmo, uma dificuldade em lidar com a frustração do que propriamente uma ansiedade. Vamos lá, para mais uma. Kátia de Palhoça. Eu tenho uma afilhada de 7 anos que é muito ansiosa, fica com as mãos suadas em apresentações, chega a ensaiar as perguntas que quer fazer para a professora, por exemplo. Então, aqui parece um caso de uma ansiedade mais relacionada à questão social, né? São crianças que ficam muito preocupadas com a opinião do outro, que não conseguem, às vezes, fazer apresentações na escola, que sentem dor de barriga, sentem muito medo. Então, aqui nessa situação, né, perceba, ela chega a ensaiar as perguntas. Me parece que traz até um certo sofrimento para essa criança. Então, aqui, eu aconselharia a Kátia a procurar realmente uma ajuda mais especializada para a criança. Luana, muito grato mais uma vez por sua Obrigada. vinda. Semana que vem ela volta, vai falar de desfraudagem. Sabe o que é isso? Tirar a fralda. E vai ser legal. Obrigada, Lu. Amanhã é dia de falar de finanças pessoais no nosso Quero Saber. E o tema é livre. Financiamento, crédito, compras, poupança, aposentadoria. Mande sua dúvida para o nosso WhatsApp, pode ser em vídeo, pode ser em texto. Lembrando que tem que ter o seu nome e a sua cidade na mensagem, viu?